Oi, é, eu me chamo Dominus e esse aqui é o meu canal Dominus. Bem, eu faço as coisas conforme a minha vontade e posto quando eu quiser, né? Se caso você gostar dos meus vídeos, do que eu vou falar, vai sempre estar aqui no meu canal Dominus, certo? E hoje vamos debater sobre Judas. Para onde Judas foi? Que é eis a questão, né? Ao inferno ou ao céu? Que todo mundo ainda bate nessa tecla. Para qual lugar Judas foi? Ele foi condenado? Então, hoje nós vamos ver isso, certo? Já tá aí a capa, né? Condenar é fácil, julgar é justo. Vamos ver para onde Judas foi, né? Tá escrito aí. E o Judas no meio. Então, eu vou julgar. Eu vou fazer um julgamento. Só que o meu julgamento não vai ser o julgamento como das outras pessoas, como elas julgam. Porque o que as pessoas fazem não é julgar, é condenar. Porque condenar é mais fácil. Como eu posso te explicar? Condenar é tipo assim: você vai ouvir o que você quer, vai ver o que você quer e vai julgar em cima daquilo. Você não está julgando, você está condenando, entendeu? Mas o julgamento, ele é diferente. O julgamento, você precisa ouvir o completo, ver o completo e olhar o coração e ouvir o coração para que seja o julgamento, porque o julgamento ele não pode ser injusto. Só eu ouvir o que quero e ver o que eu quero. Não, eu tenho que fazer tudo isso para que o julgamento seja julgamento, porque o julgamento ele em si é justo. Ele não precisa ser justo, ele já é justo em si, entendeu? Eu vou dar um exemplo, como a verdade. O que é a verdade? A verdade, ela em si já é uma autoridade. A verdade, ela é uma autoridade. Ela não é verdade, verdade, como todo mundo fala. Ela é uma autoridade. Porque a verdade, quando é falada, não pode ser contrariada. Entendeu? Nada pode contrariar a verdade. É pronto e acabou. Não tem nada, não tem contrariação com a verdade. Entendeu? Então tá vendo? Ela é uma autoridade. Ela falou, tá falado, não tem nada. Entendeu? Então já te expliquei um pouco. Condenar. Condenar é condenar a pessoa a algo ruim, a um fim, entendeu? E tudo mais. Já julgar, julgar é diferente. O julgamento tem que ser justo. Porque o julgamento em si, como eu disse, ele é justo. Entendeu? Então eu não posso julgar só porque o que eu vou ouvir, que eu quero e ver o que eu quero. E vou esquecer do restante, ignorar. Vou esquecer de ver o coração e tentar ouvir o coração. Entendeu? Para que eu possa fazer realmente o julgamento. Então, quando eu faço isso, eu não estou julgando, eu estou condenando, certo? E como eu já expliquei para vocês, né? Então, vamos começar. Eu vou fazer aqui, certo? É um julgamento, com certeza é a minha opinião, entendeu? E tudo mais. Eu não me importo do que vocês vão achar ou não, se vocês vão concordar comigo ou não, eu não tô nem aí, entendeu? Vocês fazem o que vocês querem, porque a vontade é suas. Então, começando. Quando Jesus veio para a Terra, ele veio para salvar, certo? Ele veio com a intenção de salvamento. Ele veio para próprio salvamento, para salvar, certo? E Judas foi escolhido por Jesus, certo? Agora,
vamos olhar o seguinte: Jesus veio para salvação, para salvar. E Jesus escolheu Judas, que era um homem ambicioso, ganancioso, certo? Tinha ganância e tudo mais. E Jesus escolheu Judas, mesmo sabendo que talvez ele o trairia, né? Mas eis a pergunta: por que Jesus escolheu Judas como um dos seus apóstolos? Bem, vamos olhar o seguinte: Jesus veio para salvar. Então, se Jesus escolheu Judas, foi para o salvá-lo, para salvar Judas. Entendeu? Então, já está aí. Jesus veio para salvar e Jesus escolheu, mesmo que Judas o trairia, no final foi para o salvá-lo. Entendeu? Porque Jesus veio para salvá-lo. Entendeu? Não para condenar, para salvá-lo. Você está entendendo? Então, é isso. Jesus escolheu Judas porque queria salvá-lo, né? Aí, vamos lá. Jesus, nós já sabemos que Jesus escolheu Judas para salvá-lo. E passando dos tempos, né? E tudo mais. E Judas era um homem que mais acreditava que Jesus podia fazer certas coisas, né? As coisas ali, os milagres e tudo mais. Ele era o homem que mais acreditava e tudo mais dentre os apóstolos, entendeu? Ele era uma pessoa que tinha mais a confiança que ele realmente Jesus podia fazer aquilo, entendeu? E tudo mais. Então Jesus era o que, então Judas era o que mais acreditava em Jesus, certo? Aí vamos lá. O que aconteceu? Judas tinha dúvida. E às vezes ele tinha medo que talvez Jesus não podia ser a pessoa que ele queria, que ele tinha. Judas tinha muita expectativa, entendeu? Sobre Jesus. Expectativa demais vira frustrações, entendeu? Vira medo, né? Então Judas tinha medo de Jesus talvez não ser aquilo que ele pensava, né? Não ser aquilo que ele pensava. Porque Judas amava muito Jesus. E Jesus amava muito Judas, né? Mas não só Judas, mas sim todos, né? Só que Judas amava muito a Jesus. Então vamos colocar aí, Judas amava Jesus, né? E o que aconteceu? Ele amava muito Jesus, ele tinha medo que Jesus não fosse a pessoa, entendeu? Mas mesmo que ele fosse das pessoas mais que acreditavam, ele tinha esse medo, essa dúvida, essa tanta expectativa que ele tinha, entendeu, sobre Jesus, acabou colocando em certas dúvidas, acabou levando a ele algumas certas frustrações que acabou levando ele ao medo e à dúvida, certo? Tudo mais. Então, ele amava Jesus muito e ele tinha muito medo de que Jesus não fosse o que ele estava querendo, entendeu? O que ele estava querendo seguir, o que ele sabia e tudo mais. Nessas frustrações dele, que acabou levando ele a tentar testar Jesus se realmente é ele, entendeu? E acabou levando Judas a trair, entendeu? E tudo mais. Chega no momento, né, certo? Judas trai Jesus, né, com um beijo e tudo mais. Mas só que naquele momento, quando Judas traiu Jesus, ele viu o amor. Ele viu que mesmo que
foi traído, ele ainda amava, Jesus ainda amava Judas, entendeu? E tudo mais. E foi aí que ele entendeu que aquele que realmente que ele estava querendo era realmente aquele que ele acabou testando, entendeu? Acabou traindo e tudo mais. As pessoas falam que Judas teve remorso, mas Judas não teve remorso, ele se arrependeu, porque ele reconheceu em si o seu próprio erro. E ele falou: eu pequei, eu traí sangue inocente. Ele reconheceu o teu erro e tudo mais. Ele reconheceu o teu erro porque ele amava. Ele foi ferido, entendeu? Ele estava perdido. Ele estava querendo algum caminho e tudo mais, certo? O coração de Judas tinha amor àquilo que ele traiu, entendeu? É o que eu estou tentando explicar para vocês. Eu não, como eu falei, eu estou fazendo um julgamento justo. Eu não estou aqui para condenar. Então ele teve amor a Jesus. Ele tinha o amor por Jesus. E ele feriu muito, que ele traiu aquilo que ele amava tanto, entendeu? E por isso ele não meio que o senhor fala que ele teve remorso, mas sim ele se arrependeu porque ele reconheceu o teu erro e tudo mais. Ele falou: eu pequei, eu traí sangue inocente. Isso é arrependimento, reconhecer o teu erro, reconhecer que errou. Isso é o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento vem do coração. E esse veio do coração de Judas, porque Judas amava aquilo que ele traiu. Entendeu? Já colocando aí. Mas só que teve um porém, o medo. O medo segurou. Porque ele traiu aquilo que ele amava. Ele achou que não era digno de ir até Jesus e pedir perdão. Mas mal sabe ele que Jesus nunca o culpou, que Jesus já tinha o perdoado. Talvez vocês não saibam disso, mas realmente foi desse jeito. Como eu tô falando, é a minha opinião. Se vocês quiserem acreditar ou não, vocês que sabem, entendeu? E tudo mais. O que aconteceu? Remorso, né? Com a culpa e tudo mais. E o medo. O medo o prendeu, o travou. Colocou ele num abismo que ele não estava conseguindo sair. Entendeu? O remorso o corroeu, foi corroendo ele, e foi tendo mais culpa, mais medo ainda de chegar lá e falar e tudo mais. E corroeu ele tanto, até que teve um certo momento, né? E Satanás pegou e o atentou, né? Aí o remorso dele aumentou mais, entendeu? A culpa, o medo não deixava ele e tudo mais. Não foi uma coisa boa que ele sentiu. E isso acabou levando a se matar. Porque ele começou a entrar cada vez mais num abismo, entendeu? E tudo mais. Estava tentando sair, o remorso foi o corroendo. O amor que ele sentia por Jesus estava o destruindo, entendeu? O remorso, a culpa e tudo mais por Jesus estava, e se ele não aguentou e acabou tirando a sua vida. Aí, eis a questão. Vocês falam que Judas foi para o inferno. Mas agora vamos olhar o seguinte. Quando Judas morreu, o teu coração estava mole, não estava endurecido.
não estava como pedra, estava mole, estava cheio de amor pelo Filho de Deus. Ok? Entendo isso. Estava cheio de amor pelo Filho de Deus. Estava com remorso e culpa, certo? E tudo mais. Então estava mole. Se Judas foi para o inferno, então quer dizer que Deus deixou um coração mole com um amor, que tinha amor pelo teu filho, ir para o inferno, endurecer, porque se ele fosse condenado ao inferno, o teu coração ia endurecer. Entendeu? Então, eu sei para onde Judas foi, eu não vou falar aqui e tudo mais, mas eu vou dar uma outra opção. Judas não foi para o céu e nem para o inferno, mas sim, ele foi para a mão da misericórdia de Deus, entendeu? É esse o lugar que Judas está, na mão da misericórdia de Deus. É onde Judas está. Não está no inferno e nem no céu. Ok? O que eu fiz aqui é um julgamento justo. O que eu julguei é o que é ser justo. Eu não julguei e não vi o que eu queria e nem ouvi o que eu queria. Eu vi tudo completo, do início ao fim. Ouvi tudo, do início ao fim. Não só ouvi e vi, também escutei o coração e olhei para o coração, para que eu pudesse entender a dor, para eu pudesse entender os motivos que acabou levando a esse tipo de coisa. E outra coisa, para deixar bem claro, se não fosse Judas, seria outra pessoa que trairia Jesus, seria outro meio que Jesus ia ser crucificado, entendeu? Deixa eu deixar claro, Jesus veio para salvar, entendeu? Para salvar. Se Judas não tivesse fazido, seria outro tipo de coisa da crucificação, certo? Então, se não fosse Judas, seria outros tipos de meio, para vocês entenderem, ok? Porque se Jesus naquele momento não tivesse morrido, salvado e tudo mais, a humanidade estaria condenada, literalmente, né? Tudo mais, mas só que Deus, sinceramente, antes de tudo, ele é amor. Então, ele não ia deixar que isso acontecesse. Ele não ia deixar que suas criaturas se perdessem, porque ele é amor. E as suas criaturas voltarão para o amor, para o que é bom. Entendeu? Então, só para deixar bem explicado para vocês, ok? Então, é isso daí. Eu sei realmente para onde Judas foi, mas eu não vou falar porque vai, talvez, opiniões, né, e tudo mais, vão contrariar a mim, mas, como eu disse, eu dei uma opção. Judas está nas mãos da misericórdia de Deus. É o lugar que ele está, céu e nem inferno, mas sim, na misericórdia de Deus, onde ele está. Ok? É isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo que eu fiz, certo? Aqui, explicando para vocês, expliquei para vocês certa coisa. Eu fiz um julgamento justo, não condenei ele nem nada, só o julguei, entendeu? E tudo mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendeu? E é isso daí. Valeu!